Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora de entrevista por competência. Eu vou seguir o guia que eu enviei para vocês com as principais perguntas que são feitas em processo seletivo e a forma mais adequada de responder. Lembrando que não existe o certo ou errado, mas eu vou falar basicamente o que o selecionador, o recrutador busca ou espera ouvir em cada uma das perguntas. Você pode acompanhar com o guia que eu enviei, né, porque nós vamos comentar cada uma das perguntas. No final, anota a tua dúvida que nós vamos ter um bate-papo para poder conversar aí durante essa tarde de hoje sobre os temas que não foram colocados aqui, tá bom? Primeiro tópico, me fale sobre você. Eu acho que 9 entre 10 pessoas participaram de uma entrevista com esse e começou dessa forma. Aqui o que você vai falar? Você vai falar da tua história de maneira objetiva, da tua trajetória, né, você como pessoa, e você vai entrepor aí a sua trajetória profissional, cargos, atividades, é como se fosse um pequeno trailer, uma pequena linha do tempo da história da sua vida, ok? Segunda pergunta aqui. Onde você quer estar daqui 3 anos, 5 anos? Não fale, num primeiro momento, sobre cargos, porque nós não sabemos se a empresa possui aquele cargo. Eu quero ser gerente de divisão de logística, diretor de marketing, eu quero ser business partner, gerente de relacionamento. Então você pode falar de uma maneira geral do crescimento que você busca sem citar cargos específicos, né? Pelo menos neste momento. Então, o que você poderia colocar? Que você quer crescer junto com a organização, que você se enxerga crescendo junto com a organização. Você pode citar coisas que você quer para a tua vida, né? Se ele perguntar de maneira geral em relação à tua vida pessoal também. Então, crescer junto com a organização, tenho interesse de contribuir, de agregar, galgar cargos maiores, posições maiores. Nesse meio tempo, pretendo fazer um curso XYZ. Então, basicamente, essa é uma das sugestões de como responder essa questão. Depois, por que essa vaga deve ser sua? Por que devemos contratar você? Já responderam essa com certeza, né? Como você pode começar? Bom, eu sou um profissional com X anos de experiência na área tal, no mercado. Eu tenho domínio e vivência nos processos XYZ. Por que eu estou falando XYZ? Porque nós estamos falando aqui de uma maneira geral. Eu não sei qual é o seu cargo e a vaga a qual você concorre nesse momento. Então, você vai adaptar isso para a sua história profissional, para a sua trajetória profissional, tudo bem? Então, você vai colocar, né? Sou profissional com tantos anos de experiência, possuo vivência nos sistemas XYZ, tive a oportunidade de implantar ou de participar de tais projetos, era responsável por essa e por essas atividades. Acredito que tudo que eu vivenciei me deixe apto para assumir essa posição, que as vivências que eu tive, né, que os grupos e os cases do qual participei me colocam numa posição de estar apto àquilo que eu vivenciei ou que eu já estudei. Então é importante, são exemplos de como responder aí a essa questão. Por isso, essa vaga deve ser minha. Me fale sobre uma situação a qual você teve que demonstrar liderança. Né? Aqui está focando a pergunta na questão da competência e liderança. Pode acontecer de perguntarem de uma outra competência. Então, como é uma entrevista de liderança, por competência, a ideia é buscar comportamentos, situações onde você vivenciou e demonstrou aquela competência. É isso que o selecionador ele vai buscar, tudo bem? Então, aqui você pode colocar, pode relatar algo que você vivenciou, incluindo uma experiência que você tenha tido, por exemplo, que convencer outras pessoas, que você precisou engajar. Vamos pensar na liderança, né? Me fale de uma situação que você teve que demonstrar liderança. Então, a gente pode falar, relate algo que você vivenciou, experiências em que você precisou convencer pessoas, guiar um grupo de pessoas, né, para uma determinada ação, para uma determinada tarefa, fazer algo de diferente, deixar claro o que você realizou naquele momento. Precisei convencer o grupo, engajar pessoas, qual foi a ação realizada. Depois, qual foi o maior erro ou falha que você cometeu no trabalho?
As pessoas têm medo de falar sobre isso. Tem uma pergunta que é muito batida, né? Qual o seu principal defeito, sua principal qualidade? É muito batida, mas até hoje acontece. Basicamente, muitas vezes, algumas perguntas que são feitas em processo, o que importa não é exatamente a resposta propriamente dita. É como você reage e o quanto de conhecimento, de autoconhecimento que você tem. Né? Muitas vezes, quando se pergunta sobre ponto forte, ponto positivo, erros, falha, o que o selecionador quer do outro lado identificar é quanto você se conhece, o quanto você tem buscado o aprimoramento. Todos nós somos seres humanos, né? Temos pontos de melhoria, temos oportunidade de melhoria. Então, o quanto você se conhece, o quanto de percepção que você tem sobre você mesmo, ok? Então, qual foi o seu maior erro? Você pode relatar uma situação de algo que aconteceu e qual foi o seu aprendizado com aquela situação. Né? O que você aprendeu, qual foi a lição aprendida, o que você tirou de aprendizado disso, tudo bem? Pretensão salarial. Né? Não tenham medo de falar sobre a pretensão salarial, estejam preparados para essa pergunta, verifiquem qual foi a sua última remuneração, o que o mercado está pagando, qual é a média salarial para esse cargo que você procura ocupar, o que a empresa te oferece. É legal nesse momento demonstrar, responder sim com firmeza qual é a sua pretensão e demonstrar que você está aberto para negociações, porque muitas vezes a empresa tem um plano, um pacote de benefícios arrojado que pode compensar e valer a pena para você, tudo bem? Então aqui você pode falar, lembrar-se, né, de como que está o seu planejamento financeiro, qual foi o seu último salário, é um bom posicionamento. Começar sempre do último já é um bom posicionamento. E aí você pode abrir para negociação, caso seja interessante para você e para a empresa a vaga que eles têm para te oferecer. Cite um aspecto positivo em seu perfil profissional. E aqui você pode citar uma característica, principalmente uma característica tua, linkando ela com uma situação profissional onde você precisou usar essa competência. Mostra que você tem consciência da competência e você utiliza a competência no seu dia a dia, nas ações do seu dia a dia. E aí tem a questão 9, aí tá, vocês provavelmente a nona que está numerado para mim. Perguntas mais técnicas. Para alguns cargos são feitas algumas perguntas de lógicas, testes de lógica, testes de raciocínio, isso depende muito da empresa e do que ela está pedindo. Mas esteja preparado para as perguntas mais absurdas e para as perguntas lógicas. Por exemplo, vou te dar um exemplo de pergunta. Quantos McDonald's existem na cidade de São Paulo? Acho que ninguém nunca parou para pensar. Sabe como o candidato foi aprovado? Ele fez uma regrinha de 3. Bom, na minha cidade, que tem X habitantes, vamos pegar aqui. A minha cidade tem um McDonald's e ela tem aproximadamente acho que 280 mil habitantes. Então, o que ele fez? Uma regrinha de 3. Se na cidade X, com tantos habitantes, há essa quantidade de McDonald's, São Paulo, com essa X quantidade de habitantes, tem tantos McDonald's. Ele fez uma regra de 3, ele usou a lógica. Aqui não está em xeque a questão da resposta está certa ou errada, mas as condições que você tem de responder a essas questões, estar preparado, achar saídas, estratégias para essas respostas. Então pode acontecer perguntas relacionadas à sua área de atuação, cursos específicos que você vivenciou, né? Depende muito aqui da vaga, mas elas estão relacionadas com o negócio da empresa, com a vaga que é ofertada, e ele vai buscar aqui o seu conhecimento técnico. Ok, tenho faculdade, tenho pós-graduação, ele vai te fazer perguntas que vão colocar isso em xeque, tudo bem? De maneira geral, não há muito uma preparação para esse tipo de pergunta. Elas são baseadas ali muitas vezes no conhecimento prévio, na sua experiência, naquilo que você colocou no seu currículo. Mas é sempre bom olhar, se atualizar, porque elas vão aparecer aí certamente nas entrevistas que você tem realizado. Depois, aqui 10ª, porque você foi demitido do seu último emprego. Então, fale de forma sucinta e clara, não precisa mentir, demonstre segurança, demonstre que isso já está solucionado para você. Então, explica de forma sucinta, clara, com segurança, não fala mal de empregadores anteriores, não fala mal de empresas anteriores,
né? Responda de forma clara e sucinta, não protagonize esse episódio, né? Responda o que for questionado neste momento em relação à pergunta de como você saiu da empresa, né? Por que você foi demitido do emprego anterior. As coisas acontecem, o mundo corporativo é feito de mudanças constantes, né? As pessoas mudam de posição, de lugar, isso acontece, é natural no mundo corporativo. Porque você está se candidatando para uma vaga inferior, com salário inferior. Então é importante você direcionar aqui, ter um argumento muito bom e direcionar esse argumento principalmente para o desafio que você quer vivenciar, porque você quer fazer parte da organização, citar a possibilidade de aumentar a sua rede de relacionamentos, de se reposicionar no mercado de trabalho, de voltar ao mercado de trabalho, de ter utilidade, de aprender mais. Então aqui você pode usar essas questões, porque eu desejo me reposicionar, porque eu passei um tempo me dedicando à minha família e neste momento eu quero me reposicionar no mercado de trabalho, aprender coisas novas. Né? Então são exemplos de respostas que você pode dar aqui. O que você menos gostava no seu último emprego? Lembre-se, não é falar mal da empresa. Cuidado aqui com a escolha das palavras. Então você direciona um fato de menor identificação. Eu não me identificava com essa atividade, foca para a atividade. Com essa atividade ou com aquela tarefa, ou haviam tarefas com as quais eu não me identificava muito, houve uma mudança, eu passei a não me identificar com as tarefas específicas. É importante você reconhecer que, mesmo não gostando, aquela atividade ou aquela tarefa era importante para a organização, reconhecer o valor dessa atividade e dessa tarefa, tudo bem? Por que essa posição e esse cargo? É válido citar aqui todos os conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua carreira, suas vivências, os grupos que você fez parte, toda a sua trajetória. Essa trajetória te embasa para ocupar este cargo, essa posição. Como você se preparou para essa entrevista? Você pode citar que verificou o site da empresa, buscou informações sobre a empresa, treinou a entrevista, releu o seu currículo. Não tem problema algum. É interessante para o recrutador saber qual foi a sua estratégia para alcançar o seu objetivo. O que você faria caso não precisasse trabalhar? Que delícia! Então, nesse momento, é legal argumentar algo relacionado ao propósito. Embora não seja uma relação de trabalho diretamente nessa pergunta, você pode associar a questão dos seus valores, a sua missão, visão, o que você quer para a tua vida e correlacionar isso com a sua atuação profissional, né? É bacana que você tenha um propósito, que você tenha em mente coisas que você gostaria de fazer, mas que isso esteja relacionado aí com a sua estratégia, ok? Por quê? Nossa vida pessoal e profissional, né, estão ali relacionadas. Nós somos um único ser, né, em diferentes áreas e setores da nossa vida e precisa acontecer um equilíbrio. Quais são os seus objetivos de carreira? Então é importante citar capacitação, crescimento profissional, desenvolvimento, entregas, resultados. Então aqui você vai citar para o recrutador que o seu foco é avançar, é crescer. Entretanto, sem transferir a responsabilidade para a empresa. Espero que a empresa não. Espero que o meu gestor não. Né? Falando de você, o que você vai fazer para alcançar os seus objetivos dentro daquela organização. Cursos, palestras, vivências, tudo bem? O que o seu último gestor falaria sobre você caso fosse questionado? Dá até uns minutinhos para vocês pensarem aí na resposta. Aqui eu destaco a importância de você citar uma referência, né? É importante ter referência. Quando você passar o contato de alguém para referência, se possível, avise essa pessoa, comunique essa pessoa que você deu o contato dela como referência. Caso ela receba uma ligação ou um contato, ela não vai ser pega de surpresa. Em caso seja uma relação, uma pessoa que você não fala há muito tempo, ela pode ter até uma certa dificuldade, talvez, de se recordar. Então, faça um contato telefônico, ou então pergunte, né, se pode passar esse contato.
aproveita, estreita os laços aí de network, mas aqui é importante você citar essa referência. A probabilidade de alinhar as opiniões é muito melhor se você conseguir conversar com essa pessoa antes. O recrutador pode sim ligar para o seu último gestor e checar se tudo isso corresponde. Então, caso o seu gestor não seja a última referência que você tenha, você pode pensar em um feedback positivo que você tenha recebido dele ou de alguém da equipe, tá? E usar aqui como resposta, tudo bem? O que você acha que é a grande virtude do nosso maior concorrente? Aquelas perguntinhas capciosas. Além, né, de pesquisar a empresa a qual você está concorrendo, é importante que você entenda do negócio, as empresas concorrentes, qual é o negócio na área de atuação que você atua. Então, entender, conhecer sobre é muito importante. Nesse momento, é uma pergunta onde nós tentamos o quê? Averiguar a capacidade de análise desse profissional em relação à visão de mercado, à visão do negócio. Depois, se eu entrasse agora no seu computador e checasse o seu histórico de navegação, o que eu encontraria? Cida, mas será que podem me fazer essa pergunta? Sim, podem te fazer essa pergunta. Né? E aí é importante que você seja, não significa, pelo amor de Deus, que a empresa vai fazer isso, mas é importante, nesse momento, que você responda, que você seja sincero. Você pode falar, por exemplo, você vai encontrar pesquisas. Vamos pegar aqui o meu exemplo. O que a pessoa encontraria no computador da Cida? Pesquisas sobre viagens, o LinkedIn, pesquisas sobre processo seletivo, pesquisas sobre desenvolvimento humano, alguns livros que eu gosto de ler, alguns lugares para onde eu quero viajar. Então, você pode focar também. Pesquisei o curso X, a minha pós-graduação, o meu MBA. Então, você pode ser sincero, sim, falar de coisas que são seus hobbies e também direcionar isso para a parte profissional. Mesclar essas informações é importante. Apostar aí na capacitação, em interesses voltados para a sua área de atuação, no crescimento, isso é importante. Quantas bolinhas de ping-pong cabem nessa sala? Qual é a massa da Terra? Porque as tampas de bueiro são redondas. Quantas vezes um elefante é mais pesado que um rato? E aí, alguém se arrisca a responder? Não fiquem desesperados com essas questões, mas elas podem aparecer sim. Em geral, são como perguntas nesse aspecto que elas querem validar. São para cargos onde haverá necessidade de se utilizar uma habilidade numérica, né? Um perfil mais analítico, validar com números. Então, o que é importante? Uma habilidade numérica mais fortemente ali, vai ser bem importante para esse perfil. Então, nesse caso, responder o que você concluir com a análise que você fizer no momento, sem se preocupar com o número da questão do certo ou errado. Vai ser validado ali a sua capacidade lógica de chegar no resultado, a estratégia que você utiliza para chegar no resultado. Você tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Você gostaria de acrescentar algo que eu não tenha perguntado antes de finalizarmos? Lembra que eu comentei que a gente não precisa adotar uma postura passiva do outro lado, né? Muitas vezes a gente imagina assim, nossa, parece um interrogatório. A entrevista, o processo seletivo não é um interrogatório, não é para ser um interrogatório. Você pode perguntar, você pode interagir, você pode esclarecer. Tudo bem? E isso é importante. Quando você faz perguntas, você muitas vezes surpreende positivamente o selecionador ou entrevistador. Então, o que é bacana nesse caso aqui? Aproveitar esse momento para sanar suas dúvidas, caso elas existam. Reforçar que se as dúvidas forem relacionadas à remuneração, carga horária, é legal fazer isso num tom de naturalidade, demonstrando interesse, ok? Isso é importante, para que não passe a impressão de que essas informações são mais importantes do que você conquistar a vaga, exercer a função ou fazer parte do time. Também é importante questionar o interesse da empresa, né? Caso você seja aprovado, quais são? Aí entra aquelas perguntinhas básicas. O que a empresa espera de mim caso eu seja aprovada? Quais são os resultados que a organização espera para essa área, para esse cargo, para essa posição? Quais serão os meus desafios nos primeiros 90 dias? Então, são perguntas que você pode fazer aqui no final. Questionar o que a empresa espera de você ser aprovado, eu acho que é um excelente ponto de partida para quem nunca questionou, para vocês começarem a colocar isso em prática. Eu vi que algumas pessoas no grupo já começaram a utilizar e é uma dica super importante, tudo bem?
Você pode questionar também um pouco mais sobre qual é a configuração da equipe, a configuração da equipe de trabalho, quantas pessoas fazem parte, né? Depende muito da vaga a qual você está concorrendo. Se é uma implantação, qual é o desafio dessa implantação, coisas nesse sentido. Muitas vezes a selecionadora vai estar super engajada e ela vai ter essas informações. Pode ser que essa seja uma primeira entrevista e você seja depois chamado para uma entrevista com o solicitante da vaga, a pessoa que provavelmente virá a ser o seu líder, o seu coordenador, o seu gerente, né? E aí é uma outra fase, a gente chama de validação com o gestor, tudo bem? E aqui algumas perguntas que podem aparecer com foco em competências. Nós estamos falando aqui de entrevista focada em seleção por competência. E aí eu coloquei perguntas de uma maneira geral. Qual que é a grande sacada? Para cada vaga existem competências que são esperadas, né, de acordo com o cargo, com a atividade, com o nível júnior, pleno, sênior e a área de atuação. Então, o selecionador ele vai buscar exatamente essas competências durante a entrevista. Por isso que ele pede muitas vezes para citar casos, cases. Depois, na hora das perguntas e respostas, se alguém tiver áreas de atuação específicas ou uma descrição de vaga que queira compartilhar, a gente verifica ali quais seriam as possíveis perguntas para aquela descrição de vaga, tá? Fiquem à vontade para fazer essas questões. E aí nós temos aqui perguntas comuns, né? Faça um resumo da sua trajetória profissional, seja sucinto, fale em ordem cronológica, fale das principais conquistas em cada uma das equipes, das organizações. Quando você é promovido, convidado para fazer parte de equipe, convidado para ir para uma outra empresa, recebe uma meritocracia, isso é muito bem visto aos olhos do recrutador. Então, são informações que você pode falar, tá? Fale sobre uma situação que você teve que tomar iniciativa, vai demonstrar proatividade, é importante para o recrutador. Fale uma situação no qual você teve que gerenciar uma crise, como você se saiu. Então, você vai contar uma situação. Lembra qual era o fato, qual foi a ação, qual foi o resultado da ação. Tudo bem? Fale sobre uma situação no qual você teve que lidar com um colega, empregado ou cliente difícil. O que está sendo colocado aqui? Capacidade, relacionamento interpessoal, capacidade de se relacionar com as pessoas. Se é uma vaga em que o trabalho em equipe é primordial, essa é uma pergunta que vai aparecer. Fale sobre uma situação no qual você teve que demonstrar seu talento para trabalhar em equipe. E aí você vai correlacionar. Mas, Cida, eu sou recém-formado ou estou voltando para o mercado agora, quero me reposicionar, não tenho experiências específicas para relacionar, né, nessa entrevista por competência. O que eu posso fazer? Você vai falar de situações e vivências que você tem na tua vida pessoal, escola, faculdade, curso, igrejas, associações, onde você utiliza essa competência, ok? Me fale sobre uma situação no qual você cometeu um engano. Então, o que você vai focar aqui? Você vai falar da situação com ênfase no que você aprendeu com essa situação, no aprendizado dessa situação, como você conseguiu reverter isso, né, a seu favor e a favor da empresa, ok? Basicamente, pessoal, esse foi um apanhado aí de uma série de perguntas de entrevista por competência. O que é bacana agora? O que nós vamos fazer? Eu vou sortear aqui depois no grupo algumas simulações de entrevista, que eu acho que vai ficar bem bacana. Lógico que eu adoraria fazer com todo mundo, para treinar, de acordo com o seu currículo, de acordo com o seu perfil. Podem surgir diversas perguntas, por isso que é importante que o seu currículo esteja alinhado, com informações corretas, ordem cronológica correta, perfil de LinkedIn, todo esse posicionamento, esse alinhamento, né, de forma correta. Espero que vocês tenham gostado. Vamos partir agora para a parte de perguntas e respostas, que eu sei que são muitas, né? Aqui foi mais uma maneira geral para vocês. E vamos lá, vamos passar a tarde falando de entrevista. Até mais!